Considerando a complexidade, né, que eu me lembro, assim, vou só fazer um parênteses aqui, os cabelos brancos me permitir. Em 2015, 2012, na Rio Mais 20, eu tive a grata satisfação de participar da reunião dos empresários. E a partir dali foi criado o pacto. Né? Então, o primeiro momento em que, e eu acho que foi o grande marco da reunião de 2012, da Rio Mais 20, que foi dizer assim, olha, eu tenho a ver com esse jogo. Não posso ficar olhando e reclamando da vida. Então, esse movimento permitiu que a gente mergulhasse um pouco, entendesse, e aí a gente viabilizasse junto ao grupo do Senai, a gente definiu as pessoas que tinham mais envolvimento e tal, todo o grupo. O que a gente vai fazer? O que o Senai faz? Aí o óbvio é educação. Tá? Aí a gente saiu um pouquinho desse olhar e fomos para um olhar muito diferenciado. E por uma escolha. Primeiro foi ODS 5, gênero. Por que a gente foi tratar de gênero? Olha, mas nossa, não tem nada a ver com isso, tem sim. O Senai vai lidar com a indústria, que eminentemente masculina, e vai trabalhar, né, com o universo interno que reflete isso também. Então a gente disse, olha, para eu poder começar a fazer e discutir com as empresas, eu vou ter que olhar para dentro. Por que tem essa diferença tão grande? Por que a gente trabalha com inovação e tem mais homens do que mulheres? Né? E o outro foi o ODS 12. Por que o ODS 12? A gente começou a fazer uma discussão que eu acho que é muito interessante. A gente trabalha com educação. Todo mundo vai se lembrar, Senai e tal, vai lembrar de educação. E a gente fala, a educação não é tão óbvio, mas eu estou falando do Instituto. E como eu falaria de qualquer outro instituto que trabalha com educação, né? E ele não olha para a educação aqui dentro, do ponto de vista da relação com o meio ambiente, com o entorno, com o resíduo gerado, não sei o que, não sei o que. Se você entrar em qualquer universo, de universidade a institutos, a não sei o que, ninguém está preocupado com isso. Né? Eu estou educando, já basta. Né? Então, o que a gente fez? Não, vamos olhar. Então, a gente pegou todas as escolas do Senai, todas são 10, e focamos na questão do resíduo geral. Aí fui na sua linha. A questão do resíduo. Por quê? E aí tem um motivo também que era, a gente começou a olhar o seguinte, veja, o resíduo é alguma coisa primeiro palpável. Né? Eu sinto. E como eu estou com um grupo, isso dispersa de estudantes e professores e tal, eu vou mostrar para ele, olha, vem cá, a gente está falando, conversa muito, mas é o que a gente está gerando. E tem uma coisa interessante, porque, veja, o Senai ele vai formar, né, eu fiquei ouvindo o que você estava falando, ele vai formar o técnico que vai para a fábrica. Eu quero formar ele já com consciência disso. Isso. E que ele tem que separar aquele material que tem que ser reciclado. Eu quero que ele entre com outro olhar. Então, a gente focou nisso. Então, a gente definiu criar nas escolas um programa para a implantação, elaboração e implantação do PGRS, que é a logística reversa, tá? A criação do comitê de liderança feminina, e aí a FIEP está junto com a gente vai criar um comitê de empresárias, né, para discutir a questão da liderança da mulher na indústria, né? E aí vai passar muito pela FIEP, criar um programa interno para ampliar o crescimento de mulheres no quadro de colaboradores do Senai e implantar 3 cursos somente para mulheres, em regime de gratuidade. Isso já foi feito, já fechamos, existem já tem procura, a Compesa comprou um curso, só a Compesa de encanadoras. Tem 5 cursos, né? Já comprados. Não. Pode passar, por favor. Pronto. Então, a gente pegou os indicadores que a gente partiu, o ponto de partida foi essas 3 turmas, na verdade, hoje são 5 já. Agora. E vão começar em agosto agora, começa. Aumentar o número em 3% de colaboradores mulheres no Senai. E isso a gente diz, é pouco, não é não. O universo é muito complexo a gente fazer isso. Então, inclusive, a gente está com um olhar muito assim, na tecnologia. A mulher na tecnologia. E implantar em 2 escolas o programa do material reciclado, entrando na discussão da economia circular.
Tá? O plano de ação da gente foi os cursos, né? Isso aí foi já definido, né? Que é eletromecânica, eletrotécnica e manutenção automotiva. Aí esses foram a partida. Mas já tem outras demandas, né? Mas, inclusive, porque a gente fez o levantamento, antes de fazer a proposta, da empregabilidade. Tem uma coisa interessante que, por incrível que pareça, algumas empresas, por exemplo, automotiva, preferem mulher. Os carros são elétricos, tem muita eletrônica. Fazer um parêntese aqui, nós temos 70% do nosso quadro feminino, claro, de uma indústria. Por quê? Por a questão do cuidado, assim, o cuidado no processo da cortina, e assim, naturalmente, eu acho que a gente já nasceu como maioria. Isso, né? Meu marido, exatamente, quando fundou, ele já escolhia. Quando ele me chamou para trabalhar com ele, isso foi uma das coisas que me atraiu, porque eu achei diferente. Isso. Então, ele recebia as pessoas que estavam grávidas, as mulheres, e tratava, eu dizia, poxa, né? Para mim foi um desafio trabalhar com o marido, que é difícil, né? Assim. E é interessante, Bel, você está levantando isso, porque, por exemplo, aqui o Senai, quantas mulheres foram presidentes? Foram diretoras regionais? O Senai nenhuma. Camila. Hoje a primeira. É a diretora regional. E do SESI também a primeira. Entendeu? Então, veja, é um mundo, o sistema S, eu diria, ele é um mundo eminentemente de homens. Então, você começou E nesse movimento é que a gente está entrando. Vamos colocar isso na mesa. Então, as meninas, a empregabilidade delas é altíssima, todas as empresas têm interesse. Na questão do quadro de mulheres, né, ampliar, divulgar, foram tomadas algumas decisões já, que a gente está divulgando já, como o Senai empregando mulheres, e aí é para ser divulgado mesmo. O Senai vai investir, está investindo nisso, firmar parcerias para divulgação com as instituições de ensino, que a gente está levando para as universidades, sentando, fazendo mesa, dizendo assim, olha, por exemplo, tem pouca gente TI, você vai na área de TI, a maioria é homem. Quantas mulheres estão se formando, você sabe? Muito mais do que os homens. Muito mais do que os homens. Por que elas não estão sendo empregadas? Então, a gente está pegando um pouco aí, vamos passar. A gente fez um levantamento interno, né? E criar o programa de crescimento no quadro, né? Em dezembro de 23 e abril de 24. A gente deu já deu uma mexida. Não é? Aí, resultado de alguns movimentos já. Então, estamos caminhando. E aí, a questão dos resíduos, né? Então, o que é que a gente fechou hoje? Todas. Então, a gente fez aquele cronograma para as escolas, todas as escolas. A gente foi passar. E esse foi o programa que a gente fez. Criamos um padrão, né, para todas as escolas do Senai. Muito legal. Maria Luísa está tocando. Maria Luísa está tocando. Criamos esse padrão para passar. É só para dar uma ideia, a gente criou o padrão, o pessoal está fazendo, e aí eles vão discutindo com a gente e tal, e a gente está indo nas escolas para ver a questão digamos, como é que eles vão, a solução que eles vão dar. Tem situações que você tem que fazer minimamente uma separação, mas precisa de algum. Então, isso a gente está atuando junto com as escolas, não tá deixando, a gente está entrando na parte de tecnologia. E tem uma coisa também que outra coisa com relação às pronto, aí a gente está aqui, ó. A gente fez a preparação e tal, e agora, em setembro, a gente vai começar a revalidação, isso que a gente está formando pessoal interno. Então, quer dizer, veja, não é a gente que vai acompanhar as escolas, tá? A gente fechou, as escolas cada escola escolheu uma pessoa, essa pessoa definiu uma equipe, e é ele que vai coordenar. E a gente vai trocando com eles, em cima da realidade. Se precisar de alguma intervenção tecnológica, a gente faz. Né? E aí entra a questão, meu amigo aqui, Anísio, que é a questão das cooperativas. Né? Então, as cooperativas a gente está identificando para eles entrarem no circuito.
né? Em cada região, quais são as cooperativas que podem atender. Porque, veja, tem uma coisa extremamente interessante. deficientes. É muito. Tem Em Recife só tem 10, como é uma cidade como Recife, só tem 10 cooperativas credenciadas, né? Isso é uma das coisas que eu faço. E emitindo nota fiscal só uma. Porque aí é outra questão. É outro problema. Porque eles não são bem remunerados, Não. porque tem sempre um terceiro, então isso é uma coisa, né, que precisa. Mas eu acho que é uma coisa, inclusive, que é a oportunidade da gente colocar isso na mesa e começar a cobrar. Total. Existem projetos bem interessantes, né, como aquele evento da FIEP, né, das cidades sustentáveis, Agora, circulares. eu acho que tem uma coisa assim, interessante nessa discussão, que é da questão das cooperativas, mas o envolvimento, e a gente está pensando, porque tem uma coisa assim, que é o resíduo da gente, ele é muito nas escolas. Você diz, a escola não tem resíduo. Tem muito. E não é papel, todos é papel, não. Por exemplo, como você tem escolas, as escolas são de formação de profissionais, você tem de tudo. Você vai de fio, a madeira. Então, a primeira coisa da gente é, vamos separar isso. Ver se usa, aonde usa. E aí a gente começou, o pessoal está começando a discutir já uma outra coisa, que é aonde a gente pode atuar. Por exemplo, transformando aquele resíduo de madeira em brinquedo, a gente vai atuar. Porque você sabe que tem gente muito sabido, a gente tem artista em todo canto. Então, tem os professores que eles gostam de fazer, e os alunos também. Então, produzir brinquedo e doar para a população em torno. Então, a gente está começando, o pessoal está montando os projetos, né, para a gente tocar. E tem um dos processos que é importante, que tipo a gravimetria, que chama, né? Quando a gente contratou um engenheiro ambiental, uma pessoa que deu um suporte a gente nessa jornada do lixo zero, e a gente fica lá, tudo que a gente gera de resíduo vai sendo colocado num lugar, e no final do dia todo mundo é convidado para ver não só a quantidade, mas a diferença, é isso que você está dizendo, para ter conhecimento do volume, do tipo de resíduo que gera. Aí você faz isso várias vezes para você entender a complexidade e atuando, montar um plano. Isso, inclusive aqui, por exemplo, a gente está fazendo cada sala agora, cada laboratório, ele tem separado. Então, ele vai colocar, né? E os alunos vão já perceber. Isso é muito bom. Ficar disperso. Mas era basicamente isso que a gente queria informar, eu acho que é importante para os empresários terem conhecimento disso, saber que a gente está investindo nisso e, inclusive, a mão de obra que a gente vai começar a formar feminina, mas além de feminina, uma mão de obra que está preparada, vai ser preparada para lidar com resíduos também. Então, acho que é uma coisa boa. Muito bom. Professora Fátima, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pelas suas colocações e mostra que o sistema FIEP está antenado com esse novo tempo e está promovendo efetivamente essas mudanças e a indústria tem total acesso ao Senai. Então, o industrial que está nos assistindo e vendo esses exemplos que são importantes para implementar dentro do seu modelo de negócio, pode procurar o Senai, que o Senai tem um quadro técnico para assessoria, um quadro técnico para consultoria, no sentido de que essas práticas possam ser utilizadas. Vamos fazer agora um pequeno momento de debate, porque, lamentavelmente, nós tivemos algumas interrupções. Vamos passar um pouco do nosso tempo normal. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o Thomas. Alguém perguntou como faço para conhecer o IAT? O primeiro passo é se inscrever no Hub ODS, que nós estamos ancorados lá, né? Nós estamos lá dentro do IAT, que é esse centro de inovação, e me contactar, a gente organiza uma visita. O IAT é um centro de inovação super competente, com projetos super de impacto, né? Assim, com muito viés de sustentabilidade. Então, portas abertas, aí sempre tem visita lá. Você vai disponibilizar a sua apresentação para a gente onde tem. Então, tem meu contato também. Quem tiver interesse, a apresentação do Thomas será disponibilizada. Nós vamos colocar o acesso de todos. Nela, vocês terão o endereço de como se comunicar com o Thomas e fazer essa visita ao IAT. Eu deixei meu e-mail também agora no chat.
Professora, tenho aqui uma pergunta. Como se pode definir desenvolvimento sustentável? Eita. Relatório Bruno, acesso ao relatório Bruno de 1987. 1987. É a pergunta que teve aqui. A dinamarquesa, acho que era dinamarquesa. Não, norueguesa. Norueguesa, Gro Brundtland, que era ela era ministra. Era ministra, sim. Primeira-ministra. Primeira-ministra. Ela organizou um grupo de trabalho que foi exatamente discutir, depois de muita conversa, em 72. Depois de 15 anos. Passaram e disse, bom, o desenvolvimento, não é esse, é o quê? E aí foi formado um grupo, esse grupo elaborou, trabalhou e tal, e ela coordenou isso. E aí tem aquela célebre, né? Todo mundo usa, né? Que é para garantir, né? Para gerações futuras, né? Um mundo saudável e tal. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o desenvolvimento sustentável ele começou a ficar meio como moda, né? Todo mundo de repente falava e tal, mas eu acho que ele está falando de solidariedade. Desenvolvimento sustentável ele fala de solidariedade. Quando eu digo que eu vou deixar para gerações futuras um mundo saudável, eu estou dizendo que eu sou solidário a quem vem depois de mim. Né? Eu não posso usufruir de tudo e não deixar nada para meus filhos, para meus netos, para os bisnetos e para quem vem depois de mim. Então, acho que, acima de tudo, ele vai falar de solidariedade dos seres humanos para com os seres humanos, solidariedade dos seres humanos para com toda a natureza. Eu acho que é isso que ele está falando. É muito interessante. A solidariedade dessa geração com as futuras gerações. E essa solidariedade no sentido do consumo racional dos recursos naturais. Tem um pensador alemão que eu acho que é Kizanarik, que chama, que ele fala muito sobre isso, ele fala o pensamento catedral. Né? Porque o pensamento catedral, o velho mundo, a gente viaja para conhecer 1.500 anos, 2.000 anos, mas porque naquela época eram 3, 4 gerações que trabalhavam numa mesma obra, porque aquela obra não era para ele, era para a humanidade. Então, eu acho que, complementando, né, esse resgate desse pensamento catedral, da gente entender que desenvolvimento sustentável é uma questão transgeracional. Então, a gente precisa entender um círculo de geração que passa para a geração, para outra geração. E o que é que a gente faz? Será que a minha atitude ou a minha prática sustenta isso ou não? Agora, eu vou aproveitar, fazer uma indagação para a Bel. Na medida em que você começou a adotar práticas sustentáveis de reaproveitamento de resíduos, você efetivamente teve retorno financeiro dentro do seu negócio? No início, não. No início, muito tempo demorou para efetivamente você ter o retorno financeiro, porque com a diminuição de desperdício, porque desperdício é perda de recursos. A gente teve retorno financeiro a partir do momento da educação, né? Quando a gente começa a medir. Porque a gente precisa ter uma métrica. A gente não pode fazer a coisa no amadorismo, né? A gente tem que profissionalizar. O ISG tem que fazer parte de uma coisa que eu digo, do organograma. É o básico de tudo. Quem não mede, não gerencia. Claro, para você gerenciar, você tem que medir. Exatamente. Se você não medir, você não gerencia absolutamente nada. Isso está no livro verde do Falcone. Se não medir, se você não medir, você não vai gerenciar. Mas a gente não demorou, não, porque, na verdade, você tem que entender. A gente mede muito o que a gente vê, mas a gente não mede a externalidade. Sim, né? É isso. Não, pode ficar à vontade. Um comentário, que é essa coisa assim, eu acho que o Anísio colocou uma questão muito interessante, que é assim, quando a gente estava falando agora de desenvolvimento sustentável, o problema é que a gente está numa sociedade que é hoje. Então, eu consumo tudo, o resto, alguém vai se virar. É por isso que a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Então, quando ele fala disso, quanto tempo? É que eu tenho que resolver hoje. Então, muitas pessoas ficam assim, não, mas não dá certo, eu estou só tendo perda, estou perdendo, gastando dinheiro. Né? E aí você diz, mas não vai ter resposta logo. Né? Não vai ter. Então, é esse lugar da solidariedade. É da maturidade, né? Eu acho que a gente tem, é o lugar da maturidade, né? A gente vai colher a fruta verde,
Né? Então, como você diz, a natureza ensina. A natureza ensina que, por exemplo, eu estou verde nisso, eu tenho que esperar um tempo, eu vou adquirir maturidade, eu vou ficando madurinho ali até a hora de eu poder. E, às vezes, como o mundo não tem essa sustentabilidade que a gente tem que falar, né? Do tempo que precisa ser respeitado, mas isso retorna em uma larga escala. Hoje em dia, a galera da startup diz assim, tem que escalar. É uma escala, porque é uma escala de tantas coisas que mudam, que traz um bem, inclusive financeiro. Certo. Isso. Um fato assim, muito importante é justamente a gente olhar e praticar o ODS 12, consumo e produção sustentável. Lamentavelmente, nós somos de uma geração que nós somos induzidos pela moda. Então, a moda gera um extremo desperdício, a moda gera desnecessidade. Eu acho que chega um momento que a gente tem que pensar em desmaterializar o consumo. Isso aí é muito importante. A desmaterialização do consumo. A gente deixar de pensar de ser consumidor para ser usuário. Em vez de consumidor, sejamos usuário. Porque na medida que a gente é usuário, a gente compartilha. Isso. Compartilha. Então, às vezes, a gente é induzido a isso. Então, a mudança de mentalidade, esse mindset, é realmente fundamental. E quando a gente fala em economia circular, quando a gente fala em logística reversa, o começo é onde? O começo é na separação dentro de nossa residência. É a coleta seletiva. Se nós não fizermos a coleta seletiva, nós não vamos lograr êxito na logística reversa, porque é dentro de nossas residências que a gente vai separar o lixo seco do lixo úmido. Esse lixo seco, que é de material reciclável, ser encaminhado para uma cooperativa, essa cooperativa faz a triagem dos materiais, concentra ele e encaminha para as indústrias fazer o processamento, ou no mesmo ciclo produtivo ou no outro ciclo produtivo. Mas uma coisa que eu alerto muito, às vezes se quer acelerar muito um elo da cadeia e você cria um gargalo. Se você acelerar demais um elo da cadeia, vamos supor, se você tem um excesso de material passivo de reciclagem e você não está com a indústria de reciclagem preparada. O que é que vai acontecer? Esse material vai cair demais o preço. É hoje um dos problemas que as cooperativas vivem. É a baixíssima remuneração. O vidro, o vidro é 15 centavos um caco de vidro. Então, quantas toneladas de vidro o cara tem que coletar no mês para poder tirar um salário mínimo? É difícil de coletar. Então, realmente, isso aí é um ponto assim, muito importante. Mas a gente está chegando ao ensejo em função do horário, a gente sempre procurou respeitar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participam do nosso FIEP Ambiental, 15 anos de FIEP Ambiental. Nossa missão, nosso propósito é esse, trazer informações dentro de um debate que possa realmente enriquecer o conhecimento de vocês verificarem as oportunidades que existem. Existem muitas oportunidades. Essas oportunidades estão aí no dia a dia, estão dentro do negócio de vocês. Agora a gente tem que efetivamente refletir para poder identificar essas oportunidades. E, para isso, a gente tem assessorias, a gente tem aqui o Senai, a gente tem determinados técnicos especializados na área. Quero agradecer a todos os nossos companheiros do nosso Conselho Temático do Ambiente, a professora, a Marcelino, nosso companheiro que está aqui fazendo parte. Quero também agradecer demais aos nossos palestrantes. Thomas, muito obrigado. Abel, muito obrigado. A professora Fátima Braine. Então, todos os meses nós temos esse ciclo de debate, e esse ciclo de debate nós também estamos abertos à sugestão. Qualquer um de vocês que quiser sugerir um tema, pode sugerir que a gente coloca na nossa programação.
no sentido de a gente ser o mais objetivo e a gente possa ter retorno, porque o importante é resultado. Não adianta falar, tem que praticar. Se a gente não praticar, se a gente mudar, a gente não tem isso. E quero também ressaltar que na FIEP agora está com nova diretoria, nós temos o nosso presidente, o nosso presidente que assumiu já há muito pouco tempo, Bruno Veloso, e dentro das estratégias de Bruno Veloso, um dos pilares de sua administração é a ESG. Ele quer dar enfoque ao ESG. Então, mostra que esse tema sempre foi levado em consideração pela diretoria da FIEP e agora mais ainda, que é um dos pilares da nova administração. Então, agradecendo a todos, agradecendo a Raquel, a Maiara, Maísa e a todos vocês que são a razão de ser desse nosso encontro. Não fosse vocês, não haveria. Nós não cheguei a acompanhar, mas a gente já teve mais de 170 participantes, então isso mostra a importância do tema e que vocês realmente a razão de ser do nosso FIEP Ambiental. Muito obrigado, uma boa noite e que a gente possa contribuir com o desenvolvimento sustentável agora para uma vida mais justa e uma vida mais equilibrada. Muito obrigado a todos e até o próximo FIEP Ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Muito obrigado.